Morrendo crianças vão para o céu ou para o inferno? Esse tema é muito difícil, é muito complicado, complexo. Não quero analisar ou dar uma resposta sobre esse tema de forma leviana, porque muitas pessoas acreditam que crianças estão automaticamente salvas por serem crianças, simples assim. Tem aquele texto que Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas porque das tais é o reino de Deus. E as pessoas pegam esse texto e simplesmente dizem que criança, por ser criança, e baseado nesse texto, elas são salvas. Elas estão automaticamente salvas. Mas claramente nesse texto, Jesus não está ensinando sobre morte de crianças. Pelo contrário, ele está repreendendo os discípulos, dizendo que as crianças também devem vir a ele, porque elas são pecadoras como adultos. Ou seja, Jesus está falando que a necessidade que a criança tem de vir a ele, e não que ela não tem pecado ou que ela está salva. Na verdade, é o oposto. Então as pessoas leem esse texto, sem uma certa meditação, e atribuem isso às crianças. Eu quero dar alguns exemplos práticos sobre isso aqui. Pense comigo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. As pessoas dizem que crianças não vão para o inferno, né? Não vão perecer. Mas me diga uma coisa. Em Sodoma e Gomorra tinha crianças? Tinha? Deus destruiu toda aquela sociedade que era marcada por perversão sexual com fogo. Tinha crianças ali? Se tinha, mas eles pereceram? Oxe, eles não tinham pecado? Eles não eram culpadas? Então por que Deus matou as crianças também? Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, não havia crianças naquela época? Não tinha crianças? Por que Deus falou assim, não, vamos poupar as crianças, já que elas não têm pecado, não são culpadas, vamos poupar elas não são culpadas pelos pecados dos adultos? Deus não trata dessa forma. Quando Deus mandou Saul matar os amalequitas, ele disse claramente, mate até as crianças de peito, de colo. Mas as crianças não tinham culpa do pecado do rei do Amalequita nem dos amalequitas. Então por que Deus mandou matar? Então sim, é possível que uma criança seja salva e sim, é possível que uma criança pereça. A salvação não está condicionada à idade do indivíduo. Ele é criança? É velho? Não, a salvação está condicionada em Cristo Jesus. E a perdição, ela está condicionada à corrupção e culpa que nós herdamos de Adão. Duas coisas herdamos de Adão com o pecado dele: corrupção e culpa. Herdamos a natureza corrupta de Adão e herdamos a culpa do pecado de Adão. Então nós já nascemos corrompidos e nós já nascemos culpados de pecado. Do pecados pessoais não, mas do pecado original. Está lá claramente em Romanos capítulo 5, de que nós somos culpados em Adão. Por um pecado, todos morreram. Está lá em Romanos capítulo 5. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Então, uma criança, um indivíduo, ele já nasce numa condição deplorável diante de Deus, morto delitos e pecados, escravo do pecado, julgado e condenado, sem fazer absolutamente nada. O homem já nasce perdido, qualquer indivíduo. Então, para ser salvo, ele não necessariamente ele vai ser salvo porque ele é criança, porque ele é judeu, porque ele é adulto, porque ele é velho, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não tem condições humanas para ser salvo, mas a salvação é condicionada em Cristo Jesus. Agora, morreu uma criança, um filho, principalmente um filho de crente. Podemos crer que ela é salva? Sim. Eu lembro que Davi teve essa esperança. Davi pecou com Batseba, e a punição, uma das punições que Deus deu a ele por causa desse pecado, foi matar a criança. Veja que interessante. Deus matou a criança, botou a enfermidade na criança, e dias depois ela morreu por causa do pecado, porque ela era fruto do pecado de Davi. E Davi faz uma oração, ele fala uma frase interessante. Ele estava orando e para que a criança não morresse, e jejuando, e depois que os servos dele avisam que a criança morreu,
Ele se levanta, lava o rosto, volta a comer alguma coisa, e ele fala, eu acho estranho, por que Davi não está mais chorando, mesmo sabendo que a criança morreu? Ele fala uma frase interessante, ela não voltará para mim, mas eu vou para ela. Eu vou para ela. Então ele tinha a esperança de que a sua filhinha, ele poderia reencontrá-la um dia nos céus. Então o crente deve também ter essa esperança que Davi teve. Mas não podemos ter toda a certeza que todo indivíduo que morre quando é criança é salvo. E só para acrescentar um pouco, é um tema obscuro nas Escrituras. São poucos os versículos que direciona de maneira clara a questão dos bebês. Agora, só para ratificar o que o Júnior falou, nossa observação está mais na questão da culpa e da condenação. Por exemplo, aí, a gente falou de discordar. O Spurgeon, ele cria que todas as crianças elas eram eleitas. Todas. Elas eram eleitas. Alguns irmãos batistas crê que como a criança ela não praticou nenhum pecado, ela não comete, não tem um hábito pecaminoso, ela está isenta do juízo de Deus. E ele vai pegar uma passagem que está lá em Apocalipse, que diz que seremos julgados pelos nossos atos. E a maioria e alguns presbiterianos pensam dessa maneira. Mas se a gente crê dessa maneira, nós estamos tirando a culpa que herdamos de Adão e a condenação. Quando nós nascemos, nós já nascemos culpados e condenados. O próprio exemplo, o Ezequias, o irmão aqui, que sempre nos acompanha, um abraço, foi o exemplo que eu ia usar, de Esaú e Jacó. Ainda na barriga da mãe deles, Deus falou, eu escolhi um e rejeitei o outro. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, Deus ali já estava apontando que há bebês que Deus irá rejeitar, porque é culpado e condenado, e há bebês que Deus irá eleger. E os crentes, eles têm esperança, mas não estamos também dizendo que todos os bebês de crentes vão ser salvos. Porque a salvação não depende da fé dos pais, mas a salvação depende da eleição. Então, no fundo, diante de Deus, há almas perdidas, que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam crer em Cristo. Como é que isso pode para os bebês? Pela eleição. Então, os bebês serão salvos pela eleição. Por exemplo, meu filho mesmo, eu tenho ensinado a ele a fé, tenho ensinado as Escrituras, tenho ensinado que o único caminho é Jesus Cristo. Mas ele ainda não tem, ele não tem a capacidade, por ser novo de 5 anos, de professar a fé. Se meu filho vir aqui a óbito, agora aqui depois da live, eu vou ter esperança de que ele é eleito de Deus, mas eu não posso ratificar que ele vai para o céu. Então, eu já vi reformado, pessoas de renome falando que crianças vão para o céu, e o camarada crê na culpa, na corrupção, na condenação, que nós já somos condenados. Então ele também é aquela famosa teologia salada de fruta. Crê de uma coisa, crê em outra, crê em um escambau, crê em outra, e vira uma confusão teológica. Então a gente não pode abrir mão da corrupção que herdamos de Adão e da condenação que já temos automaticamente no nosso nascimento.